Gente, sendo hoje segunda-feira, nós vamos ter o quadro que vem por aí, com os principais indicadores que vão ser divulgados durante essa semana, fazendo uma rápida análise deles. A respeito de hoje mesmo, dois assuntos, os dois mais ou menos dentro do mesmo escopo. Besteiras legislativas e judiciárias que estão fazendo, especialmente com o dinheiro do Brasil, coitadinho de nós. Vamos para o trabalho, então. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, enquanto o futuro presidente da Argentina, Javier Milei, planeja medidas de impacto logo após a sua posse, no dia 10 de dezembro, então no final dessa semana, aqui no Brasil a coisa anda no sentido inverso. Ou seja, enquanto o futuro mandante do país vizinho quer liberar a economia, quer desregulamentar, nosso país está caminhando exatamente para o sentido da regulamentação, para maior gasto público e geração de inflação. Olha as duas pérolas sobre as quais eu quero conversar com vocês hoje. Em primeiro lugar, uma comissão mista do Senado e da Câmara dos Deputados estão começando a encaminhar a votação da medida provisória número 1185 de 2023, que definiu, porque a medida provisória define, só é aprovada depois pelo Congresso, mas já tem força de lei, que definiu novas regras para a tributação do que eles chamam de incentivos fiscais. Gente, em qualquer lugar ou em quase todos os lugares do mundo, quem investe não paga imposto sobre esse investimento. É até apoiado, recebe eventualmente apoio financeiro, subvenções, enfim, os países querem investimento. O Brasil também quer? Bom, oficialmente sim. O presidente Luiz Inácio da Silva falou agora na COP28 que o Brasil é a bola da vez nos investimentos internacionais. Mas enquanto ele fala isso, aqui no Brasil estão votando uma medida provisória, então, imposta pelo governo federal, de mudar a sistemática do cálculo dos impostos federais, que até esse momento, ou até algumas semanas atrás, antes dessa medida provisória entrar em vigor, simplesmente não considerava subvenções recebidas pelas empresas para construir ou ampliar uma fábrica, investimento, enfim, ou até pagar despesas de custeio relacionadas a esse novo investimento, elas eram isentas de tributação. Agora vão ser tributadas. Então, o investimento no Brasil passa a ser tributado, que é um absurdo. Mas também tem um outro absurdo, até pode ser uma decisão que vai alegrar muita gente. Dessa vez a encrenca vem do Supremo Tribunal Federal, nossa Corte Maior. Olha só, gente, existe um instituto estabelecido aqui no Brasil que é precatórios. O que são esses precatórios? Eventualmente alguém processa município, estado e, no caso, a União, e quando o ente público perde a causa, ele é obrigado a pagar uma indenização, seja danos morais, ressarcimento, alguma coisa, para essas pessoas que estão processando o Estado. E daí surge esse precatório, que é uma promessa de pagamento que não é feita na hora. Entra numa fila, e essa fila tem demorado alguns anos, especialmente porque o governo federal, os estados e vários municípios não estão tendo condições de honrar seus pagamentos em dia, evidentemente por conta da bagunça que fazem com as próprias contas públicas. E aí o Supremo, se compadecendo do governo federal, resolveu decidir contra todo o arcabouço legal que existe sobre esse assunto, que eles parecem que não consideraram, que o nosso poder executivo do Brasil pode disponibilizar, pode liberar até 95 bilhões de reais, agora ainda em 2023, a títulos de precatório, e isso não vai comprometer a meta fiscal do ano. Vocês sabem o que significa isso? Muito simples. Mais 93 bilhões de uma hora para outra entrando em circulação na economia, tudo bem. As pessoas que são credoras do Estado, e com toda a razão, na maior parte das vezes, outras vezes nem tanto, vão ficar muito felizes, felicidades a elas. Mas, olha a inundação de dinheiro que vai ter no nosso país. 93 bilhões entrando num espaço curtíssimo de tempo só vai gerar uma coisa: aumento do poder de compra desses beneficiários por algum tempo, mas também uma aceleração inflacionária que deve ficar na história. É realmente uma pena que a nossa Corte Suprema tenha tomado essa decisão. Acho que não é papel dela definir o que é ou o que não é meta fiscal, déficit fiscal, contas públicas. Isso está muito bem estabelecido, e provocar uma bagunça tão grande
em termos de desestabilização dos preços aqui no Brasil. Gente, é um absurdo o que está acontecendo aqui no nosso país, tanto sob o ponto de vista tributário. O governo federal, com o apoio do Congresso, está buscando taxar e tributar cada vez mais os brasileiros de uma maneira irresponsável, empobrecendo a população. Será que eles não enxergam isso? Enquanto o nosso Supremo libera ainda mais recursos, tudo bem, legítimos em tese, porque todas as questões, todos os processos passaram ou foram transitados em julgado, como dizem os advogados, mas que efetivamente vai gerar um impacto muito, mas muito negativo na nossa economia, especialmente na inflação. Bom, eu fui cortado do meu raciocínio por conta de um telefonema que eu tive que atender, então vamos dar esse assunto por encerrado e vamos direto para o quadro que vem por aí. Amanhã, na terça-feira, o IBGE deve estar divulgando o PIB brasileiro do terceiro trimestre. Já se sabe, por alto, que vai ser negativo. Os analistas de plantão estão projetando uma queda de 0,2%. Eu acredito que seja uma queda um pouco mais intensa por conta dos últimos indicadores, especialmente da indústria e do setor de serviços, que realmente tiveram performances muito negativas nesse período que compreende os meses de julho, agosto e setembro de 2023. Vamos aguardar para ver. Amanhã vamos fazer análise do PIB, então. Na quarta-feira, o Tesouro Nacional vai divulgar o balanço orçamentário referente ao mês de outubro agora de 2023. Acredito que ele fique mais ou menos em equilíbrio por conta de uma arrecadação acima das expectativas, que houve acumulação de impostos nesse mês e aumento de algumas alíquotas tributárias importantes, como tributação sobre combustíveis, que voltou com toda a força em agosto para setembro e para outubro também. Na quinta-feira, vamos visitar uma coisa que fazia tempo que a gente não fazia, Estados Unidos. Pedidos iniciais de seguro-desemprego para ver a quantas anda a economia norte-americana. Esse é o principal indicador de uma economia, e pena que aqui no Brasil nós estamos sendo alijados dessa informação, que nós tínhamos os dados da CAGED que não são mais divulgados com devido detalhamento. Mas lá na terra dos norte-americanos, a previsão é que a primeira semana de dezembro feche com 223 mil pedidos iniciais por seguro-desemprego. Isso é mais ou menos o patamar que vem acontecendo nos últimos meses, um pouquinho superior, mas nada muito dramático, mostrando que a economia dos Estados Unidos, a despeito da crise no setor imobiliário, continua crescendo, continua se expandindo a taxas superiores a 4% ao ano. E finalmente, para encerrar o Fora de Curva de hoje, aí eu já vou lembrar para você deixar seu like, o compartilhamento desse vídeo com a sua rede de contatos, e as pessoas que estão assistindo esse canal pela primeira vez, eu faço o convite para inscrição. Gente, sexta-feira vai ser o último dado inflacionário da Argentina com o governo atual. A previsão dos analistas de plantão deles é de uma alta do índice de preços ao consumidor do país vizinho da ordem de 8,6% referente ao mês de novembro. Lembrando que lá em outubro fechou em 10%. O que deve acontecer? Eu considero que essa previsão esteja furada, especialmente pelas últimas movimentações do cenário político na Argentina, envolvendo benefícios e dinheiro jogado para a população para gastar o mais rápido possível antes que a inflação coma. E isso só significa mais inflação. Então, na minha opinião, os preços ao consumidor deles lá, referente de novo ao mês de novembro de 2023, não vai ser 8,6%. Deve ser mais do que 10%, fazendo com que a inflação argentina, em termos de 12 meses, a projeção de 12 meses a partir do último resultado, supere a casa dos 200%. Espero que os nossos irmãos tenham mais sorte com a sua economia, com o seu futuro, a partir do novo presidente da República, mas espero mais ainda que a gente não entre nessa confusão que os argentinos entraram por irresponsabilidade fiscal e irresponsabilidade monetária. Gente, então o vídeo de hoje era esse, espero que vocês tenham gostado, e se gostaram, eu vou lembrar mais uma vez do like, do compartilhamento, da inscrição no canal. Uma excelente semana para cada um de vocês, deixo aqui meu até breve, tchau pessoal!